Olá, pessoal, esse é mais um Fala Carlão. Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima. Mas tem dia que eu vou te contar, a prateleira fica lá no alto, não dá nem para alcançar. É o caso de hoje aqui. Estou recebendo José Roberto Mendonça de Barros, que dispensa maiores apresentações. Mas a gente sempre fala que dispensa, mas a gente é obrigado sempre a dizer o seguinte: olha, 35 anos esse economista deu aula na USP. Foi economista do ano em 1998, depois de 3 anos como secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, numa época que você já sabe, né? A gente produziu aquilo que a tão sonhada estabilidade econômica. Eu tenho aqui o prazer e a honra de receber o senhor aqui. Muito obrigado pela sua presença, viu, doutor Zé Roberto? Ah, Carlão, é um prazer enorme. Gosto muito do seu programa. Ah, que bom. O meu programa, gente do céu, aqui eu fico feliz. Eu digo sempre o seguinte: se eu tivesse que pedir para Deus, falar assim, olha, se Deus tivesse falado assim para mim, escolhe quem você quer entrevistar, eu sempre digo que eu não ia ter coragem de pedir tanto. Ele me deu muito, viu? E agradeço imensamente sua presença aqui. Como já falei, o senhor tem aí uma gama enorme de contribuição aí, de estudos, enfim, para a economia brasileira. O senhor é super reconhecido, mas ninguém nasce desse jeito, né? Todo mundo tem uma história. E eu queria que o senhor começasse falando um pouquinho da sua história. Onde que o senhor nasceu? Os seus pais eram da onde? Como é que é? De onde o senhor vem? Me conta aí. Da cidade, né? Eu nasci em São Paulo mesmo. Os meus pais eram mineiros, mas meu pai era médico, era cardiologista, mas aqui já morando em São Paulo, então toda a família é daqui, né? E eu fui fazer economia. Me entrei na faculdade bem moleque, eu tinha 17 anos, fiz o vestibular, e aí começam as coincidências, né, Carlão? Porque eu estava na faculdade de economia e fui aluno do Delfim, do professor Antônio Delfim Neto, por 3 anos consecutivos, e até hoje me dou com ele. E o professor Delfim, na ocasião, era o maior craque brasileiro em política do café. Ele que desenhava todos os planos de safra, tudo mais, e eu trabalhei com ele. Na faculdade, ainda como estagiário, né, junto com o Guilherme Silva Dias, que foi secretário de Política Agrícola, na mesma época que eu estava lá na Política Econômica. Então, eu comecei a fazer trabalho ligado à economia agrícola com o Delfim. E, por circunstância, na mesma época, o meu pai era médico, mas ele tinha aberto uma fazenda de café perto de Maringá. Hoje é o município de Presidente Castelo Branco, naquele tempo o município de Mandaguaçu. E tinha café lá. E eu tinha ido uma vez só, não ia muito, era meio longe, meio difícil, só que ele teve um infarto. Ele teve um infarto de uma série de 5. Não podia mais viajar, alguém tinha que fazer o pagamento do pessoal. Eu fui, tá certo? Um amigo dele, o doutor José Minsad, que foi meio pai para mim, me ajudou no começo, e de repente eu me vi, além de estudar no terceiro ano da faculdade, né, me vi viajando de uma vez por mês lá para o interior para começar a mexer com a fazenda. Tive bons professores. Além do Dr. Sade, que era cafeicultor também, eu aprendi muito com o Orípes Rodrigues Gomes, que foi presidente da cooperativa de Mandaguari, da Cocari. Infelizmente, ele já partiu. Então, com isso, eu fui aprendendo e juntou, em paralelo, uma experiência prática de olhar uma fazenda, bobão que eu era, comecei a aprender, tá certo? Mas perguntava, tem até uma história engraçada que eu te conto se tiver possibilidade, e ao mesmo tempo, na faculdade e depois da faculdade, continuei trabalhando com economia agrícola. Né? E aí essas duas coisas foram andando em paralelo e marcaram a minha vida, né? E acabaram marcando a vida dos meus filhos também, porque eles meninos iam para a fazenda comigo. Tá, né? E tanto que o Alexandre, que você conhece muito bem, que gosta muito de você, virou agrônomo, né? E ele enfim, fundou depois a MB Agro e tudo mais. Mas a história vem nisso, que é uma circunstância. Né? E eu aprendia muito, Carlão.
A história que eu queria contar para você do Eurípides, ele era presidente da Cocari, né? E eu tinha lá a primeira safra que tinha sido colhida para vender, e não queria errar, né? Então, um dia eu estava lá e eu falei, Eurípides, será que eu vendo, não vendo? O que você acha? O café sobe, o café desce? E eu devo ter enchido muito a paciência dele. E chegou uma hora, ele falou assim, Zé Roberto, eu acho que o café vai subir, você não devia vender. Agora, é o seguinte, em café não tem doutor. Todo mundo erra. Tá certo? Então, eu aprendi essa realidade de mercado. Né? O mercado é difícil, né? E isso me ajudou a vida toda, né? Para entender um pouco das coisas. E foi isso. Foi uma coisa, circunstância, a gente é muito movido pelas circunstâncias, mas foi profissionalmente a melhor coisa que me aconteceu, porque aprendi a gostar do setor agropecuário. A fazenda da família não tem mais, porque quando meu pai morreu nós vendemos há muitos anos atrás, mas eu já estava, nesta altura, totalmente encaminhado, fazendo muita coisa de economia agrícola, que foi a minha tese de doutorado, em 72, em que eu estudei um negócio que ninguém sabia bem o que era, chamar soja, que estava começando a aparecer, né? E a história da soja também é muito interessante, porque que ela cresceu como parte importante da ração de frango, da ração de galinha, né? Porque se usava antigamente na composição da ração, além do milho, que é tradicional, a proteína vinha da farinha de peixe do Peru, da anchoveta do Peru, que ficou escassa por uma questão de mudança de temperatura na água, etc. E aí os americanos começaram a usar o farelo de soja para misturar, que até hoje se faz, para ter a combinação do volumoso e isso começou a ser verdade aqui. E tanto que a soja apareceu muito mais, o que puxou a compra da soja era o farelo, porque precisava para fazer ração para os frangos. O óleo veio depois, e o óleo tomou conta de tudo, porque ele tinha muito, né, e ele entrou. Mas você vê, e a minha tese é isso: o Brasil pode exportar até 300 milhões de dólares de soja, que na ocasião era uma loucura, era um negócio disparatado. E você vê, imagina se eu conseguia ter ideia do tamanho que virou o complexo da soja no Brasil, né? Que é uma Pois coisa é. extraordinária. Escutando o senhor falar um pouquinho, eu sempre costumo dizer assim, isso no meu caso, eu nunca fui nunca teve muito planejamento, falar assim, não nasci falando assim, vou querer ser jornalista, vou querer ser isso, né? Mas assim, a vida na verdade vai moldando. Tem uma música do Paulinho da Viola que eu gosto muito de falar, que ele diz assim que não sou eu quem me navega é o mar. E o senhor contando um pouquinho essa história, eu queria que o senhor já falasse um pouquinho como essa experiência foi muito importante, eu imagino, na fundação da consultoria, né? Na MB, que é de Totalmente 1978. verdade. Né? Totalmente verdade, né? Porque aí, né, quando eu montei a consultoria, né, a ideia era simples, mas difícil. Uhum. Eu queria fazer o seguinte: eu queria fazer a análise da economia, é a mesma coisa de hoje, juro, câmbio, cresce, não cresce, mas aplicar a realidade do dia a dia das empresas. Uhum. Né? Porque a economia é uma coisa muito etérea, né? É uma coisa meio complicada, é muito complicado. Mas quem está sentado escutando quer saber, afinal, eu compro ou vendo? Afinal, sobe ou não sobe o A diabo do dúvida que o dólar? senhor tinha lá do café, que o que vale no final do dia é isso. Exatamente, é isso aí. E aí a ideia da consultoria foi simples, né? Eu quero fazer uma análise da economia, porque é a economia determina o juro, o câmbio, essas variáveis, mas traduzir isso para a realidade das companhias, das empresas. Comecei fazendo isso só na área financeira, Uhum. depois passei para a área financeira de empresas não financeiras, por exemplo, a indústria Votorantim é cliente da MB desde os anos, lá dos anos 80, logo que começou a consultoria. E Uhum. depois, como a gente tinha esse contato com a agricultura, acabou entrando naturalmente empresas produtoras de insumos agrícolas. E eu tinha contato com cooperativas, né? As cooperativas do Paraná, né? Uhum. E a Cocamar é cliente do escritório. Eu falo com ela até hoje.
né? Luiz Lourenço. Luiz Lourenço, exatamente. Né? Os diretores atuais, o Zico, eram meninos que estavam lá. Então, foi assim, foi circunstâncias que foram levando, e o mérito foi perceber que tinha um espaço para fazer uma coisa desse tipo. E, no caso, além disso, tinha toda essa parte agrícola que estava começando a tomar forma. Depois dos anos 90, quando acabaram aqueles tabelamentos meio doidos que tinham, excesso de intervenção do governo, a agricultura brasileira começou a crescer e para virar esse monstro que ela virou hoje. Então, ele tinha naturalmente um espaço para você misturar. Então, a gente misturava um pouco da macroeconomia e um pouco da realidade das empresas. E parte das empresas era ligado ao agronegócio, especialmente empresas de fertilizantes, nisso. E é isso que acabou levando, depois de bastante tempo, quando o Alexandre, meu filho mais velho, terminou a agronomia, né? Ele ficou um tempo como professor lá em Piracicaba, depois veio para a GV de São Paulo, veio trabalhar comigo, até que chegou uma hora que houve por bem o meu genro, Zé Carlos Rauschnecht, também foram colegas lá de faculdade, e os dois fundaram a MB Agro. Né? Então, ficou uma coisa meio que se complementa. Né? E até hoje, para uma parte dos clientes da MB, eu faço meio junto com o Alexandre, porque Entendi. nós temos as duas coisas, né? Ao mesmo tempo. Olha, e tem uma coisa em comum com você que eu aprendi hoje. Não foi com muito planejamento, não. Aliás, não foi com nenhum planejamento. Eu sempre gosto de falar que eu sou de fazejamento, não de planejamento. Circunstância, né? Até aquele samba também diz, deixa a vida me levar, tá certo? Um pouco foi a vida que foi levando, e você vai aprendendo, né? E eu sou muito grato à vida por ter tido essas oportunidades, ter caminhado nessa direção, né? E isso é muito bom. Olha, mas é genético essa história do professor aí, porque, olha, o Alexandre, eu gosto sempre de falar que o Alexandre é a única pessoa que eu conheço que ele pode colocar lá um slide daqueles mais, assim, aqueles gráficos mais complicados, que ninguém olha para o slide, todo mundo olha para ele e ele explica direitinho, é uma maravilha, viu? Não, mas é isso mesmo, porque uma das coisas importantes, e eu faço isso mesmo nos artigos que eu escrevo no jornal, né? Você fala para os alunos, você fala para os clientes, você fala para as pessoas. Né? Você que tem a obrigação de ser simples para ser entendido. Não são eles que têm a obrigação de entender da sua especialidade, é o inverso isso. Né? Isso em linguagem de empresa, né? Isso sempre fiz questão quando dei aula, né? O cliente é o aluno, é ele que tem que estar satisfeito. Não sou eu, tá certo? Né? E quando você tem uma empresa, o cliente é que tem que estar satisfeito. Então, Com certeza. Tem que ser simples. Olha, deixa eu falar uma coisa. O senhor escreveu um livro em 2012, eu acho, né, chamado, eu adorei o nome, né? Crescer não é fácil. Não é fácil. Esse livro eu estava brincando aqui, que eu acho que ele é atualíssimo. Me conta aí a história desse livro. Não, foi isso. Porque na história do crescimento brasileiro, quando eu cresci nos anos 50, né, o Brasil cresceu muito. Foi um período no que nós crescemos bastante. No pós-guerra, a indústria começou a crescer, etc. Depois, isso foi andando. Quando chegou, depois do primeiro choque do petróleo, 73, 74, que era a época que eu escrevi a tese, quando começou mesmo a encorpar a agricultura por esse lado, né, nós entramos numa crise danada. O Brasil quebrou, não tinha dólar em 79, 80, e aí passamos a década dos 80 sem crescer e foi batizada de década perdida. Aí veio o Plano Real, do qual eu tive a honra de participar de um pedaço, não tive o mérito maior, mas tive a honra de participar. E parecia que estava resolvido o problema, a inflação tinha caído e a gente ia voltar a crescer. Mas nós aprendemos a duras penas que não era assim tão fácil. Veio a crise de energia, apareceram outros problemas,
né? E aquele crescimento ele ficou derrapando um pouquinho, né? Mas isso nós já estamos entrando nos anos 2000. Aí a China começou a crescer, nos puxou, né? O crescimento. Então, muita gente, no tempo do Lula, presidente, achando que tinha descoberto uma nova fórmula de crescer. E, imagina, depois que saiu, começou a derrapar de novo. E olha onde nós chegamos. Então, quando eu escrevi isso, eu dizia assim, nós não estamos condenados a crescer. Ninguém é condenado a dar certo, infelizmente. Né? Você tem que construir para dar certo. Só que construir o crescimento não é fácil. Né? E a gente tem que ter essa humildade de saber que é difícil. E por quê? Porque os problemas mudam ao longo do tempo. O que é a solução num certo momento não é mais a solução no momento seguinte. Se você não tiver, seja na sua vida pessoal, seja na sua empresa, e com muito mais razão no país, aberto a perceber o que não está indo bem, o que mudou, qual é o desafio, é difícil ir para frente. E é isso. E o livro diz uma coisa simples, é isso aí, é difícil Agora, mesmo. eu tive uma lição, assim, agora aprendendo, eu emagreci, como eu estava comentando com o senhor, eu emagreci 70 quilos nos últimos 2 ou 3 anos aí, e percebi o seguinte, infelizmente o nosso tempo já está acabando, eu vou fazer um comentário que eu acho que vai nessa direção, e eu percebi o seguinte, que, na verdade, na vida, o que importa é o longo prazo, a gente tem que pensar lá na frente. Mas, no entanto, o longo prazo, aquilo que eu vou ser lá na frente, ele depende muito, imensamente, do que eu começar a fazer agora, nesse minuto. Então, com essa história, não sei se o senhor concorda com isso, mas eu sempre falo que assim, o longo prazo a gente constrói no curto prazo. Como é que isso, extrapolando isso para o país, para a economia, e perguntando para o senhor o seguinte, o que a bola de cristal do senhor pensa a respeito do Brasil? Olha, eu acho que nós estamos numa situação muito difícil, porém, né, nós temos que construir o que seria a forma de retomar o crescimento com sustentabilidade a partir de agora. Né? E o que faz isso poder fazer, que é o longo prazo, é algo que nós temos feito mal. Antes de tudo, é a educação, é o conhecimento, a mudança, e é isso que realmente é importante. E nós perdemos um pouco esse tipo de coisa. E eu acho que vale a pena pensar, né, muito em querer por que comparar, por que o agronegócio deu tão certo, segue crescendo, mesmo nesses cenários muito difíceis, e a economia urbana, o resto do Brasil, não está conseguindo. Né? E, para mim, tem duas coisas importantes. O primeiro é conhecimento, mudança tecnológica, pesquisa, não é só pesquisa, a difusão, a experimentação, os fazendeiros experimentam, isso é essa coisa que todo mundo participa, porque isso permite aumentar produtividade. Desenvolvimento econômico é produzir mais com menos. É a produtividade que permite dividir, o trabalhador ganha, mas você que é o patrão ganha também, você paga o serviço da estrada e assim sucessivamente. E a segunda coisa é você tem que exportar, tem que enfrentar o mercado internacional, coisa que a nossa indústria, em geral, não gosta de fazer, não faz, e por isso que tem tantos problemas. Né? E é o que fez a Ásia, né? Crescer é disputar o mercado internacional. E o nosso agronegócio faz isso com competência. Por que é importante? Para aprender o que os outros estão fazendo de novo, para ficar esperto o que faz para crescer. Você junta os dois, né? Aí começa a dar dinheiro, porque se não der dinheiro ninguém cresce, e aí você vai adiante. Está faltando isso nos outros segmentos. E por isso que acho que nós vamos ter que construir isso aí. Eu tenho a impressão, a gente teve notícia esses dias aí, que, por exemplo, a Ford deixando o Brasil, indo embora daqui, quer dizer, isso, muita gente ouvia até ruídos assim da imprensa, não, porque a Ford não sei o quê, não se adaptou, papapá, conversa, mas será que a gente não está deixando de fazer uma lição de casa, né? Qual é o nível de produtividade hoje do trabalhador
brasileiro. Exatamente. Não é verdade? Totalmente verdade. Esse é o centro da história. Como não tem inovação no setor, pouca inovação no setor urbano, a porosidade não cresce. Quando a porosidade não cresce, é jogo de rouba-monte. Eu só vou estar bem se eu pegar o seu monte. Né? Esse que é o joguinho de baralho das crianças. Né? O monte está dado. Quando você cresce, o monte cresce junto. Então, você pode sair bem e eu posso sair bem também. Está faltando isso. E o que faz o monte crescer é investimento e produtividade. E a gente volta. Você tem toda a razão. Maravilha. Olha, como eu falei para o senhor, infelizmente, o nosso tempo já esgotou já faz um tempinho, mas assim, eu queria que o senhor assumisse o compromisso comigo aqui, que uma hora dessa a gente vai fazer um outro programa, quem sabe um programa maior, um domingão, porque o senhor é muita inteligência que o senhor tem aí para contribuir com os nossos assinantes, com o pessoal que não perde nenhum Fala Carlão. Eu queria agradecer imensamente, infelizmente, dizer para o senhor que o nosso tempo acabou. Pois é, mas conversa boa é essa, passa rápido, né? Eu gostei muito de falar contigo também. Passou rápido. Vamos voltar a conversar. Maravilha, é isso aí, gente. Então, esse foi mais um Fala Carlão. Não falei para vocês, o Fala Carlão sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Hoje, prateleiraça de cima, não só do agronegócio, mas da economia como um todo. Dr. José Roberto Mendonça de Barros dividiu aqui sua inteligência conosco. E por isso, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, a hora é agora, né, gente? Se inscreve aí no nosso canal, aperta o sininho para você receber as nossas notificações. Deixe o seu like, o seu comentário e, principalmente, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Um forte abraço. Se você estiver na audiência do Canal do Boi, muitíssimo obrigado. Doutor Zé Roberto, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui, viu? Foi uma alegria, viu, Carlão? Um grande abraço para você e para o seu pessoal. É isso aí. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu!